Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos contar pra vocês uma história bizarra de perrengue chique de ano novo em Nova York. Então se vocês querem saber tudo sobre isso, vem com a gente. Roda a vinheta. Antes da gente ir para a história, eu queria convidar vocês para se inscrever aqui no canal, dar o joinha e compartilhar com seu amigo que com certeza vai se divertir com essa história. Então, gente, só para dar uma introduzida na história, porque o Bruno que vai ficar com a dramaturgia de tudo, até porque ele é o protagonista dessa parte. Para quem não conhece, em Montreal tinha uma agência de turismo chinesa que se chamava Cinorama. Eu ia falar Dollarama. Gente, tudo que termina com ama é um amor incrível, não é mesmo? Mas a gente não foi com a Cinorama. Ah, é verdade. Tinha outra chinesa também que se chamava Wonder Travel. Então, a gente foi com a Wonder Travel. Pra quem não sabe, é uma companhia de turismo com preços muito baratinhos que a gente não consegue nem entender como eles conseguem fazer valores tão baratos assim. Como a gente tava recebendo um casal de amigos pra passar a lua de mel deles com a gente em Montreal, eles queriam muito ir passar o ano novo em Nova York. E a gente conseguiu colocar mais um casal que morava em Montreal nessa roubada junto com a gente. Então fomos em 3 casais de ônibus, dia 30 de dezembro de 2017, para Nova York. E, gente, essa história, assim, tem muito drama do início ao fim. Eu tava super resfriada no dia. No dia anterior, eu fiz uma canja pra todo mundo, porque eu não tava passando bem. E ainda bem que a viagem foi longa, porque eu consegui me recuperar da gripe no meio da viagem de ônibus. Pra vocês terem ideia, de Montreal até a fronteira costuma ser 30, 40 minutos. Pra gente passar da fronteira, a gente demorou 5 horas. Se não foi mais. Eu acho que foi 7, hein? É, eu acho que foi 7. Porque a gente saiu de Montreal por volta de 4h30 da manhã e aí chegou ali na fronteira 5h10, assim, 5h15 e ficamos lá até meio-dia. Então, se você fizer a conta, dá 7 horas. 7 horas na mesma posição? Na verdade, a gente não saiu 4h30. Esse foi outro drama. Estava marcado para 4h30. A gente chegou lá por volta das 4h10, 4h15 para não se atrasar e não atrasar o ônibus, mas o ônibus atrasou. A gente ficou na rua, dia 30 de dezembro em Montreal, gente, passando frio até esse ônibus resolver aparecer. Cada minuto parecia uma eternidade. Essa foi a primeira. Saímos de Montreal, então, com o nosso guia chinês, o Jack, em direção à fronteira para os Estados Unidos. Quando a gente chegou lá, era dia 30 de dezembro, tava um monte de gente fazendo essa travessia e não só um monte de gente de carro, mas um monte de ônibus de turismo saindo do Canadá, indo para os Estados Unidos para passar o Réveillon. Então, cada um desses ônibus, eles têm que parar, desce todos os passageiros, conversa com o fiscal da imigração, às vezes deixa passaporte, pega passaporte, volta e vai. Então, pessoal, essa história de passar na imigração demorava um pouquinho mais, porque quem tinha o passaporte canadense não precisava ir lá falar com o oficial. Tinha muita gente que não tinha o passaporte canadense, então tinha que mostrar o visto, tinha que pagar uma taxa de entrada caso no último ano não tivesse pago. Então, todo esse processo, imagina 40 ou mais pessoas no ônibus, com vários ônibus, demorou bastante. E tem muita gente nessa situação porque é um pacote muito mais barato, né? Então, os imigrantes estão ali felizes da vida porque vão poder pagar um pouquinho, ficar em hotel, ir para os Estados Unidos, que é bem cômodo. Quando chegou a nossa vez, descemos do ônibus e, por acaso, eu e a Nath já tínhamos estado nos Estados Unidos em dezembro. No mesmo mês. E quando você vai, você já paga uma taxinha lá alfandegária nesse traslado, assim, né? Quando você passa pela fronteira e fica isso marcado no seu passaporte, e isso tem uma validade, se não me engano, de 6 meses. Então, quando você paga essa taxa uma vez, durante 6 meses você pode transitar pelos Estados Unidos, vai ter que se apresentar e tudo, mas você não tem que pagar essa taxa de novo. A gente desceu, foi fazer a entrevista, quando é casal você pode fazer junto, conversamos com o oficial, ele olhou e já chegou no bilhetinho. Ele falou, vocês estiveram nos Estados Unidos em dezembro? Sim. Fazendo o quê? Fomos turismo. E agora turismo de novo. Tá bom. Ele pegou os
passaportes, deu pra nós e nós voltamos. Mas o Jack tinha falado, olha, ele vai entregar, os fiscais vão entregar todos os passaportes pra mim e eu vou devolver pra vocês no ônibus. Tudo bem, era o roteiro dele, mas a gente quebrou um pouco essa regra. Quando a gente saiu com os passaportes na mão, o Jack viu isso no escritório dos oficiais lá e falou assim, por que vocês estão segurando os passaportes de vocês? A gente falou assim, porque ele devolveu. Ele pegou o passaporte da nossa mãe e fez assim, ó, esses aqui estão com passaporte. Aí um dos agentes olhou e falou assim, por que vocês estão com passaporte? Daí a gente falou assim, porque a gente já conversou com o fiscal. E o que o fiscal falou pra vocês? Pra pegar o passaporte e voltar pro ônibus. Então peguem o passaporte e voltem para o ônibus. Pronto, né? Daí o Jack entendeu que o nosso era uma situação diferente. Voltamos pro ônibus e segue a viagem. É uma viagem de ônibus, tava todo mundo escutando uma musiquinha e tal, a gente levou coisinhas pra lanchar, teve uma parada pro almoço. Se você quisesse, podia pagar um valor lá. A gente achou meio caro, né? Pra um all you can eat, assim, acho que era $30. Não sei se era 25 ou 30, mas a gente querendo economizar, fomos no supermercado, compramos qualquer coisinha ali e esse foi o nosso almoço. Porque era enfim, ia ser muito caro pra todo mundo e a gente preferiu não fazer isso. Segue viagem, a gente já foi chegar em Nova York, assim, já era noite, né? Obviamente, nós estamos no inverno. Fomos pro outlet e nós tínhamos, eu acho que 2 horas pra ficar no outlet pra andar. É bem legal porque você faz umas compras a preços, nossa, ridículos, assim, né? A gente tava no Boxing Week, como estamos agora também, né? Então os preços estavam maravilhosos, assim, muita promoção. E especialmente para esses nossos amigos que vieram do Brasil, para eles foi uma festa, né? Eles estavam muito bem organizados, aí você vai nos outlets, faz as compras. Eu e a Nath ainda fomos comer um hambúrguer, lembra? Porque a gente tava assim, azul de fome, porque não tinha almoçado, aí pegamos o hambúrguer, voltamos pro ônibus e tal, e sempre tinha essa história de encontrar o ônibus num ponto, e o Jack ficava bravo quando o pessoal se atrasava, e eu e a Nath a gente atrasou umas 2 vezes. Acontece. Mas... Eu não lembro disso. A gente voltou pro ônibus e fomos em direção ao hotel. Chegando no hotel, ele já tinha lá as chaves e os cartões. E aí, como nós estávamos num grupo de 6, e aliás tinha esse detalhe, se você fosse em 2 pessoas era um preço, 4 pessoas outro preço, 6 pessoas outro preço, ia ficando mais barato. Nós somos num grupo de 6 pessoas, aí ficamos nós e esse casal de amigos do Brasil num quarto e o nosso outro casal de amigos ficou num quarto pra eles. Mas um hotel super ajeitadinho, bem legal, assim, desses Holiday Inn, assim, eu acho, né? Era, assim, tudo bem legal, chuveiro, cama pra todo mundo. Um hotel regular, assim, né? Sem nenhum luxo, nem nada, mas que oferecia o que a gente precisava, que era uma cama confortável e um banheiro, né, limpo pra gente tomar banho e tudo. Isso, e aí tinha café da manhã incluso também, era um café da manhã bem modesto, tinha um cafezinho ali pra você tomar, um cereal, tal, algumas torradas e tal. E no outro dia a gente já acordou bem cedo de novo, porque o roteiro era o seguinte, você poderia adicionar ao seu passeio, o pacote todo, alguns passeios a mais. Visitar a Estátua da Liberdade, visitar o Rockefeller Center. Com guia turístico, né? Isso. O pacote incluía com guia turístico ou sem guia turístico e nós, mais uma vez, economizando mais um pouquinho, preferimos sem guia turístico. E aí a gente não pagou nada, então já tinham combinado. Olha só, largaram a gente lá no centro de Nova York, de Manhattan, por volta das 9h30, 10 da manhã, e a gente só ia encontrar o ônibus de novo à 1 da manhã. Então é bastante hora, né, nesse tempo. E eles disseram, vai ficar na 5ª com a 7ª, não vou lembrar a rua agora. E aí, chegando lá, vocês vão encontrar o ônibus, a gente sabia a placa do ônibus e tal, e sabia como é que ele era, o desenho, tá tudo certo. Gente, mas um frio, meu Deus do céu, cara. Assim, acho que foi o dia que eu mais passei frio na vida, se não foi, tá no top 3, assim, porque... muito frio. A gente andava no meio da rua, queria tirar uma foto e entrava no Starbucks. Não sei o que, entrava no outro café. E fomos lá pegar no saco do touro também, pra dar boa sorte. E começou a virar um pouquinho, né? Depois que a gente pegou no saco do touro lá. E aí, os nossos amigos queriam ir no monumento ao World Trade Center e a Nath falou, poxa, eu não quero, é Réveillon, eu queria passar numa vibe mais legal e tal, tudo bem. Eles foram os 4 nesse passeio e eu e a Nath fomos fazer o passeio do Ferry Boat. Se você assistiu o penúltimo filme do Homem-Aranha, o Homecoming, aquela balsa racha no meio, é aquela balsa ali. Foi bem legal passear, a gente conseguiu ver a Estátua da Liberdade, tava um dia muito bonito, assim, de céu bem azul, e foi um passeio super legal e na faixa.
Essa foi a parte mais legal, eu acho. E aí combinamos de nos encontrarmos lá no centro, mas nós estávamos ali a gente tinha ativado o roaming para poder, ou pegava um Wi-Fi daqui e dali para poder se comunicar. Fomos nos encontrar lá no centro de novo. E aí lá no centro você vai passando por filas e mais filas. Gente, você tá na capital do mundo, né, que é Nova York, e com um mundo ali querendo passar o Réveillon ali, né, a gente sempre viu no Fantástico, aquelas coisas e tal, e realmente tá todo mundo lá. Encontramos todo mundo lá. Tinha filas pro Rockefeller, eu acho, né? Tipo, e o preço, o pessoal foi ver quanto é que custava, mas a fila tava demorando, tipo assim, 3 horas pra fazer uma visita. O Empire State Building. Esse tinha uma fila sem noção, assim, sabe? Não era o momento pra ficar numa fila. Nossa, eu acho que toda vez que eu falei Rockefeller Center eu queria falar isso aí. Eu acho que sim. Porque o Rockefeller é a pista de patinação super famosa do Esqueceram de Mim. A gente foi lá, tiramos foto, vimos tudo. A gente foi nos principais pontos turísticos. Central Park, a gente teve... A ponte também. Tivemos ali embaixo pra tirar foto também, não lembro eu ia falar Golden Gate, mas essa é de São Francisco. Enfim, a gente teve pra ponte do Brooklyn, eu acho que é isso. Brooklyn Bridge, acho que é esse nome. Mas a gente tirou um monte de foto e foi bem legal isso, porque a gente nunca tinha estado em Nova York assim um tempo maior pra ver a cidade. Mas não recomendo ir nessa época do ano. Muito frio, muito frio. Tinha os enfeites de Natal e toda essa atmosfera do Esqueceram de Mim e tal, mas sei lá, a gente não curtiu mesmo ir no inverno. O inverno não é a nossa estação do ano favorita. Então a gente pretende dar uma chance para Nova York, quem sabe na primavera, outono ou no verão. Essa parte da história, ela vai fazer todo sentido depois. Antes de encontrar com os nossos amigos, a gente ia passando nessas lojas de conveniência. Numa das lojas de conveniência que a gente passou, a Nath olhou ali na parte, um monte de cacareco, coisinha de Nova York, bem legal, imã de geladeira assim e tal. E a Nath olhou um negócio lá e falou assim, nossa, isso aqui ia ficar bem legal na frente de casa. Aliás... Na entrada de casa. Tem... No vídeo da véspera de Natal, gente, vou colocar o card aqui, eu mostro ela também, então vamos lá dar uma olhadinha nela. O easter egg tá lá, já devia ter marcado. Esta aqui ficou conhecida por muito tempo como a fonte da discórdia. Tem pedrinhas, tem um negocinho e ela só funcionou, sei lá, por um mês, talvez, tá? É porque ela é a pilha, gente, nada sustentável. Deixa ela aqui no Eu queria que, sei lá, ela pudesse ser ligada na tomada. É uma fonte bonita até e tudo, e custou, sei lá, $10 americanos, então o preço estava muito bom. Mas vocês viram o tamanho dela aqui, né? Ela não é uma coisa muito pequenininha assim. Ainda que não seja grande, tinha uma caixa em volta dela. Decidimos comprar. Era só $10 e também não vou jogar tudo na conta da Nath, porque eu falei assim, não, vamos levar e tal. Foi uma decisão conjunta, eu também acho ela bonitinha e tal. Levamos a fonte e agora guarda essa fonte. E nos encontramos com os amigos e tal. Gente, vamos procurar um lugar para almoçar? Vamos! Aí procuramos um lugar pra almoçar, um lugarzinho legal assim, né? Tipo um food truck assim, só que num prédio, né? É um food truck, só que dentro de um negócio. Nossa, eu comi um sanduichinho de lagosta muito gostoso. Coincidentemente, a gente sentou pra comer do lado de um casal brasileiro, gente. Isso, é verdade. Brasileiros encontramos por todo canto deste mundo. E era um lugar legal que tinha um monte de opções, uma vista muito legal ali de alguma das avenidas, era numa esquina, assim, então tinha bastante janela, tinha bastante gente comendo também, tava difícil de encontrar um lugar pra sentar, mas tudo bem, foi bem gostoso, eu comi um hambúrguer com batata frita, tava delicioso. Aproveitamos pra ir ao banheiro e assim, gente, como tava muito frio, a gente tava assim, cheio de roupa, então tudo dava trabalho, sabe? Cachecol, o meu cabelo tava muito mais comprido do que agora, então enosa, tal, sabe? Fica uma maçaroca e tira e coloca capuz e luva e tal, e frio, gente, eu tava com 2 calças, tipo 2 moletons mais o casaco e 2 uvas e tava passando frio mesmo, assim. Saímos do almoço e fomos circular ali por uma dessas avenidas mais famosas, procurando já o ponto da Times Square pra, tipo assim, isso era 3, 4 horas da tarde? 3:30 no máximo, a gente tava terminando de almoçar. E a gente foi procurar, assim, vamos ver onde é que é o lugar pra gente já entender como é que vai ficar e tal, sabe? Pra depois ver a hora que estoura os fogos, desce a bolinha e tal.
De repente já começamos a notar uma movimentação grande ali de policiais e gente, e fecha a rua, começa a formar umas aglomerações e tal, e de repente a gente falou, tá, a gente quer ir pra Times Square, não, tem que ir lá pra outra rua. Daí a gente ia lá pra outra rua, falava com outro policial, podemos acessar aqui? Não, é lá na rua de trás. Daí a gente voltava, todos os policiais foram muito educados, tá? A gente sempre nos falando assim, não, tem que ir, eles eram diretos, mas ninguém foi grosseiro nem nada. Teve um dos policiais que até falou assim, a gente falou com ele 2 vezes, ele falou assim, bom, eu realmente vou ter que pegar mais informações, porque eu falei pra vocês irem até lá e o meu colega de lá falou pra vocês voltarem, então tá claro que a gente tá desinformado, então assim, fiquem por aqui e a gente vai ver. O que acontece? Pra controlar o acesso das pessoas, eles vão fechando as ruas pra liberar o acesso por, tipo, 2 pontos, talvez, um em cada extremo. E começa a se formar uma fila. Gente, a gente está em Nova York, que tem todo um histórico que tem, né, com eventos passados, em pleno Réveillon, onde o mundo inteiro tá lá. É muita gente, com muita coisa. Então, eles fazem barricadas e eles fazem, sim, inspeções na rua. Eles vão te revistar. Tem um monte de policial caminhando com cachorro e tal. E aí começam a passar nas barricadas. Tudo bem, pegamos a fila, isso ainda era 4 horas da tarde, e a gente começou a escutar as primeiras histórias. Ó, quando passar daqui, não pode voltar mais. Se voltar daqui, vai ter que voltar pro final da fila. Tá bom. A gente entendeu. Passamos da primeira barricada, tudo certo. Ninguém tava de mochila, tinha alguma sacola ou outra. Passamos da segunda barricada, tudo certo. Em cada barricada se abria um pouco mais de roupa, assim, abre o casaco, tipo, levanta a camiseta e tal. Passamos da terceira barricada, cachorro cheirando e tal, e tudo certo. Na quarta barricada, nós passamos também. Quando a gente passou, os nossos 4 amigos dos casais, dos 2 casais passaram assim, a Nath passou um pouco junto com eles e eu fui o último. E eu passei carregando a fonte da discórdia. Quando eu passei, eu escutei alguém falando assim, ó, isso aí não vai passar, não. Não foi com esse sotaque carioca, tá? Foi em inglês. E eu olhei e ele falou assim, nossa, essa sacola aí não vai passar. Eu falei, gente, mas eu já, com todo respeito, eu já passei por todas as 4 barricadas, eles já olharam ali e tal. Não pode ficar aqui com essa sacola e tal. Aí eu falava, o que eu vou fazer? Ele até perguntou para um superior dele, o cara, esse segundo cara falou assim, ó, não tem conversa, não vai ficar aqui com essa sacola. Então tá, então eu vou conduzir ele pra volta. Galera, assim, ó, eu achei que eu fosse voltar pra última inspeção, eles iam olhar de fato o que tinha e eu ia voltar. Ou que talvez a gente pudesse jogar fora a fonte, seja lá o que fosse acontecer, né? Mas daí a gente ficou esperando lá os 5, né, o Bruno, e ver como ia acontecer. Nessa sacola, era uma sacola retornável, que por recomendação, o que tinha lá dentro era tipo uns negocinhos de aquecer a mão e o pé, um carregador portátil, porque como tava muito frio, a bateria do celular podia acabar, um cabinho para conectar o celular no carregador portátil, mas era isso, sabe? E a fonte? E a fonte, quando eu voltei pro negócio, eu não parei ali. Cara, eu tive que voltar pro final daquela fila. E ela tava muito maior do que quando a gente pegou. E eu fiquei muito irritado, cara. Fiquei muito bravo com aquilo, assim, eu queria jogar. E aí, assim, ó, você pode, nesse momento do vídeo, tá já deixando nos comentários aí, mas Bruno, por que você não deixou a sacola no meio da rua e foi? Reflete comigo. Eu vou lá e deixo uma sacola no meio da rua, em Nova York, dia 31 de dezembro. E saio andando. De repente, um policial chega ali e fala assim, ó, quem é que deixou isso aqui? Cara, 90 mil dedos vão apontar, foi aquele cara ali. Eles não vão perguntar, eles vão chegar de montinho, voando em cima de mim, assim, e é isso aí, entendeu? Então eu tive que carregar essa sacola até lá. Saí, tentei botar o pensamento no lugar, assim, peraí, eu preciso primeiro de um lugar pra me esquentar. Entrei numa agência, tipo um caixa rápido, tinha outras pessoas lá dentro, e comecei a manipular aquela sacola. Eu primeiro precisava de uma sacola transparente pra poder levar aquilo, porque a nossa sacola era opaca, ela era branca e não identificava bem. Consegui uma emprestada com alguém lá, uma sacola grande que coubesse tudo dentro. E aí fui procurar o local da fila. E eu ia chegando nos limites e os guardas falavam assim, não é aqui não, é mais pra trás. E eu ia mais pra trás, ia mais pra trás, ia mais pra trás, até que eu cheguei. Eu não consigo descrever, tá? Mas eu acho que tinha mais de quilômetro a fila, assim, era muito longa. Essa primeira fila que a gente entrou às 4 horas da tarde, que é considerado cedo até, a gente demorou em torno de 1h30 pra chegar até o final dela. Então, até o Bruno ter saído e tudo, já deu umas 2 horas depois disso. Foi complexo. Cheguei no final da fila,
cara, muito desanimada, né? Eu tava muito bravo. A Nath mandava umas mensagens, cara, eu respondia assim, em 3 letras e tal. Eu tava muito irritado. E eu já tava pensando assim, eu tenho um defeito, eu já falei isso em outros vídeos, de antecipar problemas, e eu já pensava assim, se me pararem, eu vou dar um jeito de arranjar um táxi, alguma coisa, vou pegar, vou pro hotel, de sei lá como, e é isso aí, sabe? Fica cada um na sua. Aí entrei na fila e tava todo mundo muito animado e tal. E na minha frente tinha um pessoal brincando bastante. Um menino que tava bem na minha frente, ele tinha uns traços orientais, assim, tava super se divertindo ali, dando risada e tal, e do nada ele vira pra mim e fala assim... E você? Quem que é você? Daí eu falei, eu me perdi da minha família, né, dos meus amigos, e tive que voltar pro final da fila. Pá, não brinca, cara, a gente também, foi bem assim, a gente já tava lá, mas a gente teve que voltar no carro pra pegar mais casaco e aí a gente viu que tinha que pegar a fila de novo. Como é que é seu nome? Meu nome é Bruno, eu sou brasileiro, mas eu moro no Canadá. Nossa, que legal! Enfim, aí ficamos conversando um pouco. Ele tinha 18 anos, tava fazendo medicina em Ohio e tava indo pra Nova York a primeira vez pra visitar e passar o Réveillon também. Tava com um irmão dele e uns amigos. E aí eu fui perguntar, mas você é americano? Você mora aqui desde que nasceu? Dele assim... Não, eu sou do Afeganistão. Cara, foi assim, desculpa, mas foi automático vir o preconceito na cabeça. Assim, só que me faltava, eu tava com o cara do Afeganistão aqui agora, né? Tipo, lindo, fazendo agora amizade. que não entra. Fazendo amizade ainda. Mas vamos lá, né? E aí ele começou a me contar da família dele, que o irmão mais velho ajudou as tropas americanas quando teve a invasão lá do Afeganistão, por causa de toda a história, e conseguiu um green card. O irmão dele então foi aceito para morar nos Estados Unidos. E ele, por causa do irmão, também conseguiu um acesso para ir lá estudar. Me mostrou fotos do lugar que ele morava lá no Afeganistão, lindo, assim, né? E eu perguntei para ele, mas é engraçado que você não tem os traços árabes, você tem traços orientais. E aí ele me contou que o Afeganistão tem 2 frentes. Tem um lado da migração que veio da Mongólia, por isso tem esse pessoal mais asiático. E aí tem o outro lado que é mais muçulmano, assim, né? E aí ele me falou, as pessoas daqui são um pouco ignorantes, assim. Eles acham que a gente mora em caverna, literalmente. E foi legal saber disso, né? E aí, daqui a pouco, o irmão dele chegou com uma caixa de pizza gigante de frango. Cara, eu juro, eu acho que escorreu uma baba daqui, assim, ó. Aí ele abriu a caixa e falou assim, pega aí. Não, pelo amor de Deus, né? Não precisa. Eu juro, ele chegou a botar a mão no meu ombro e falou assim, faço questão, né? Come com a gente. Cara, melhor pizza que eu já comi na vida, entendeu? Imagina, gente, com frio, isso já devia ser umas 7 horas da noite. Você sente muito mais fome e já tinha passado muito tempo que a gente tinha comido e a gente não tinha comida nenhuma ali também. E continuamos indo, e aí conversa vai, conversa vem, e ele foi falando, fica com a gente aqui que a gente vai junto e tal. E aí no meio do caminho, eu tava ainda com a cabeça assim, putz, essa caixa aqui, cara, e essa caixa aqui. Daí passava um policial, eu tô carregando isso aqui, você acha que tá tudo bem? Daí o policial falava assim, o que é? Uma fonte. Não, acho tudo bem, não tem problema nenhum. E de novo, passa da primeira, tá tudo certo, passa da segunda. Quando chegou na última de novo, eu já tava vendo a Times Square de novo. Um policial me falou assim, o que é isso aí? Daí eu falei assim, olha, é uma fonte que eu comprei com a minha esposa, mas eu não preciso ficar com ela. Foi comprado lá pra casa, a gente comprou aqui hoje. O que você tá fazendo dia 31 de dezembro em Nova York com uma fonte? Eu não sei. O que eu posso fazer? Daí ele falou assim, abre a caixa pra mim, por favor. Cara, eu acho que ele viu que eu tava assim já num estado esgotado. Eu expliquei pra ele que eu já tinha voltado pro final da fila, tremendo de frio, e ele me falou assim, calma, pode ficar calmo, abre no seu tempo, assim, não tem problema. Eu abri, levantei meia dúzia de aba ali, nem isso. Quando ele viu que, tipo, eu tava muito atrapalhado pra parecer alguém que ia fazer algum mal com aquela fonte ali, ele falou assim, não, tá tudo certo, pode fechar a caixa, feliz ano novo, aproveita a festa. Cara, aí quando eu vi a Nath, assim, já foi maravilhoso, ela já tava me esperando com um chocolate quentinho, e acho que ela se aliviou também, né? Sim, gente, a gente ficou lá super preocupado com o Bruno o tempo inteiro, porque eu mandava mensagem e ele não respondia. Primeiro porque ele tava de mau humor, porque ele já tava de mau humor que eu quis fazer um passeio diferente, né? O do ferry, então, ele já não gostou que a gente se separou naquele momento e ficou de mau humor ali. Daí ainda acontece isso na fila. Ele tava querendo assim, comer meu fígado
cru. Daí a gente tava muito preocupado como ele ia estar se sentindo, era, né, final de ano, tudo. A gente tava morrendo de frio. A gente ficava tentando pular, se abraçar, fazer um monte de coisa. A gente comprou esse chocolate quente de $10, caríssimo. E um parênteses aqui na história toda, você pode pensar assim, mas precisa entrar numa loja. Na Times Square todo o comércio fica fechado, para pessoas que fizeram reservas antes, eu acho, né? E comércios comuns, assim, tipo um McDonald's, não vai estar aberto. E na farmácia, você entra na farmácia, mas você não pode estar na Times Square. Então, quem entra nesse espaço aí da Times Square não tem acesso a banheiro, tem que usar fralda, fazer no copo, ou não fazer nada, então não pode dar dor de barriga, você tem que parar de tomar líquido cedo para não ter vontade no banheiro, e você não pode ter fome porque não tem onde comprar, né? A gente deu sorte que por trás dessas barreiras estavam vendendo chocolate quente porque tava um frio recorde, chegou a nevar até na Flórida esse ano, parece. Então o chocolate quente tava vendendo a rodo porque tava todo mundo desesperado de frio. Então estávamos nós sofrendo de frio, esperando o Bruno e preocupados com o Bruno, e o Bruno não respondia muito as mensagens no celular porque estava muito frio também, podia acabar a bateria, ter que tirar as luvas também era muito incômodo para ficar vendo mensagem ou digitando. Então, enfim, eu entendia também que ele não ficava mandando tanta mensagem por causa disso, mas deixava a gente agoniado, porque ele não respondia vez em nunca, assim, né? Então ver ele, assim, foi super emocionante. E eu fiquei também bem contente de vê-los lá, né? Porque daí, bom, cheguei, né? Tá tudo bem e tal. Isso, então, já deviam ser, sei lá, 5h30, 6 horas, talvez? Não, acho que já eram umas 8. Para nós que passamos por isso, já eram essa hora. Mas para virar o ano, ainda era essa hora, entendeu? Quer dizer que a gente ia ter que ficar ainda ali 4 horas por baixo. E tinha um timer, assim, fazendo... Faltam só 4 horas para 2018. A gente não aguenta nem mais um minuto, sabe? Gente, horrível. Beleza, vamos aguentando aqui. De pé, não tem como sentar. E a gente se juntava e fazia rodinha, soprava a mão e não sei o que. Daqui a pouco, quando deu tipo 9 horas, assim, 9 e pouco, a gente já começava a se olhar assim, e aí ninguém queria assumir a culpa. Era tipo assim... Ninguém queria desistir, né? Tava todo mundo ali passando o ano novo na Times Square em Nova York pela primeira vez. E uma coisa que eu queria dizer, a gente chegou lá cedo até, sabe? Ter conseguido entrar às 4 e chegar lá onde era o negócio às 6, mais ou menos. Foi cedo. E ainda assim a gente tava a quilômetros de distância do palco, não dava de enxergar a pessoa que tava cantando e nem a bendita da bolinha de gude, que era tão minúscula que não dava de enxergar de jeito nenhum. Bem estavam as pessoas que estavam nos prédios ali, nas varandas e tal, que alugaram, ou que tem... Ou nos restaurantes, Essa galera tava bem. Aí a gente começou a se olhar e falava assim, gente, se vocês não quiserem ficar, tudo bem e tal. Ninguém diz assim, eu não quero mais. Eu acho que eu e o Bruno éramos os mais propensos a desistir mais rápido. Sim, tranquilo. Até que acho que entrou num consenso, assim, porque na minha cabeça passava assim, poxa, era a primeira vez que esses nossos amigos estavam vindo pra fora do Brasil, então eu não queria ser o estraga prazeres do negócio. Se eles quisessem ficar lá, a gente ficava lá e tá tudo certo. Mas eles viram que o drama tava alto, cara. E a gente conversou entre nós, gente, se a gente sair daqui pra voltar, vai ter que pegar fila. Não ia dar. E aí a gente, não, tudo bem, mas tava todo mundo com fome e tal. Resolvemos que íamos sair. Saímos. Fome, frio. Vontade de ir no banheiro. Vontade de fazer xixi. Terrível. E aí resolvemos que iríamos sair, fomos atrás de um lugar pra comer alguma coisa. Aí achamos uma farmácia lá e tal, entrava na farmácia e... Vai ter foto disso, gente. A foto clássica do nosso ano novo em Nova York. Olha o estado. De repente, vamos ver se por acaso não tem lugar aí pra comer. De repente não, foi assim, o segurança da farmácia, coitado, ele tava com pena de todas as pessoas que estavam na farmácia, mas ele recebeu ordens de não deixar a gente lá. E tava todo mundo lá pra se esquentar. Poucas as pessoas estavam lá pra comprar alguma coisa. Então ele começou meio que a enxotar a gente. Então, assim, a gente se sentiu muito convidado a sair da farmácia, mas a gente não sabia o que fazer também, né? Então a gente saiu da farmácia, demos uma volta, voltamos pra farmácia um pouquinho e depois finalmente a gente
gente saiu pra procurar um lugar pra comer. E aí encontramos um restaurante, assim, com cara de mexicano. Cara, e tinha assim, ó, uma mesinha com 6 cadeiras. Parecia que a luz estava fazendo assim em cima da mesa. A gente olhou da vitrine, só que na minha cabeça, puta, aquilo ali tá reservado, imagina, cara. Quando a gente chegou na porta e falou assim, vocês estão recebendo gente, tem lugar? O cara, claro, olha ali, tem uma mesa vaga. A gente entrou, cara. Maior felicidade da vida. Nossa senhora, e desce nachos, e desce Canada Dry, desce suco, e desce A batatinha. primeira coisa que a gente fez foi ir no banheiro. Aham. Fomos no banheiro, fizemos xixi, sabe qual é assim, a alegria de fazer xixi? Nossa. E daí depois a gente lavou a mão com uma água quentinha. Depois a gente sentou na mesa, tomamos um copo de água ainda e sentamos, gente. Nossa, olha foi o valor dessas coisas. Maravilhoso. E eu acho que assim, a nossa conta do restaurante deve ter dado uns $300 assim pro grupo inteiro, mas foram muito bem gastos, porque a gente, puta, banana flambada, a gente começou a inventar coisa pra pedir a lá. gente foi pedindo mais coisas pra poder ficar mais no restaurante também, pra não ficar passando frio fora do restaurante. Mas foi muito bom, valeu cada centavo e valeu cada minuto ficar lá dentro, assim, foi a melhor escolha que a gente pôde fazer. Até que acabou, a gente ainda deu mais umas voltas na farmácia lá e tal, pra ver o que podia fazer. A minha câmera fotográfica quebrou, eu tava brincando com ela, deixei ela cair no chão. Gente, o tempo não passava, era inacreditável. Não chegava meia-noite de jeito nenhum, assim, chegava o dia seguinte, não chegava meia-noite pra gente poder ir pro ônibus, né? E a gente tentou chegar num lugar que ficasse perto da bola, mas na rua paralela, assim. Mas, assim, acabou que eu tava A gente viu pela TV de um restaurante do lado de fora. vendo a contagem regressiva e tal. Cara, aí, feliz ano novo, se abraça, beleza, qual era a rua do ônibus mesmo? Vamos lá. A gente foi, Saímos assim, correndo. o segundo grupo a chegar no ônibus. Tinha um casal lá dentro. Cara, daí Que de também. certo estavam decepcionados com a experiência também. A gente entrou no ônibus, tinha um lugarzinho marcado de cada um, assim, mais ou menos. Sentamos no nosso lugar e acho que ali a gente já começou a dormir, assim, né? Tinha que esperar a galera que tava chegando, eles tinham... O Jack tinha falado pra nós, 1h10 o ônibus tá saindo, né? Vocês podem chegar aqui até 1h10 o ônibus tá saindo. A gente já chegou ali, era, sei lá, 00:15, talvez, e já tava sentadinho. A gente daí já dormiu no ônibus. Gente, a gente teve que acordar, se não me engano, foi 5h30 ou 6 horas, porque o ônibus ia sair do hotel, eu acho que era 7h30, então a gente ia ter que ter tomado café e tá dentro do ônibus nesse horário. Então imagina, todo esse tempo que a gente tava acordado, sofrendo no frio, passando fome, não podendo ir no banheiro. Olha, gente, esse é o glamour de passar o ano novo em Nova York. E a gente tinha convidado várias pessoas pra ir com a gente, de outras nacionalidades, e eles assim, não tenho vontade nenhuma de ir no ano novo em Nova York. E a gente não conseguia entender porque, bem inocentes, a gente não sabia que era a maior ideia de Jerico e passar o ano novo em Nova York. Enfim, aí no último dia pela manhã a gente ainda teve alguns passeiozinhos, que foi quando a gente foi no Central Park para tirar umas fotos, entrou mais em algumas lojinhas e tal, até que a gente pegou o ônibus de volta para Montreal. E essa foi a nossa história de Réveillon muito doida em Nova York de 2017 para 2018, para celebrar o nosso Réveillon aqui no canal com você. A gente já tá contando uns dias antes e tal, mas ainda tem mais uns vídeos para entrar aqui até o dia 31. Mas é uma história longa, mas a gente sempre se diverte contando, né? Conta aqui nos comentários pra gente se vocês já passaram o ano novo em Nova York. Ou em algum lugar que foi muito doido, assim, né? O que vocês acham dessa história? Ou se foi em algum outro lugar do mundo super famoso e que foi a maior ideia de Jerico também. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, então já deixa o joinha pra gente. Se inscreve aí. Compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!